Olá, pessoal. Boa tarde para quem está aí, boa noite para nós, tudo bem? Então, estamos aqui, obrigado aí pela presença, né? A Vivian já está aqui também a postos. Vou esperar 2 ou 3 minutinhos. Quem quiser já falar alguma coisa, fazer uma perguntinha e tal, É, fique à vontade, que a gente já vai batendo um papo, tá bom? já vamos conversando. A gente estava conversando aqui, eu e o André, porque a gente se conhece há um tempo. Eu conheço ele, a Luciane, né? Comecinho da minha carreira. De repente eu vou falando isso até para não roubar o tempo, né? Isso. Porque, enfim, eu tenho uma trajetória de 15 anos no portal Guia Jeanswear, né? Na verdade, na Style WF, que é detentora do portal, entre outras atividades de consultoria para o setor denim também. Mas eu tenho a minha formação em arte e moda, né? Eu tenho essas duas vertentes. E quando eu comecei a trabalhar com moda, né, eu sentia muito a falta de ter a faculdade mesmo de moda, porque eu tenho o curso de qualificação. Então, o que eu fiz? Na época, eu fiz entrei em vários concursos para validar mesmo, né? Me validar como profissional, que é uma forma que a gente tem, né, de conseguir se estabelecer. Um deles foi comandado pelo André e pela Luciane, que era o cardápio da moda. Então, foi quando a gente se conheceu. E foi muito legal, assim, eu tive muita motivação da equipe do Guia Jeanswear. E naquela ocasião eu consegui tirar o primeiro lugar, e aí foi bem legal, ganhei o prêmio, fiquei um ano em Nova York. Isso foi no comecinho, assim, nossa, faz quanto tempo? Nem sei. Acho que foi 2007, 2008. Não, já sei, não sei. Mas, Por enfim, aí. faz enfim, aí esse foi um dos concursos que eu entrei, né? Depois entrei em outros, como designer mesmo, fazendo coleções, né? Próprio Mix Bazar, que é uma feira que tinha em Porto Alegre, mas isso faz bastante tempo. Depois disso, eu realmente comecei a trabalhar como profissional, e aí eu criava coleções por meio da Style WF para várias marcas que tinham no Brasil. Às vezes eu não sabia às vezes nem o nome da marca mesmo, porque eu prestava o serviço para a Style WF. E às vezes eu tinha um retorno do lookbook, da foto, outras vezes não, dependia, né? Então eu peguei surfwear, eu peguei moda evangélica, eu peguei infantil, várias técnicas que eu gostava de fazer a parte da moda. Eu gostava muito, né, de detalhar, de explicar o efeito do jeans e tudo. E assim eu comecei como criadora, né, sentindo o que vendia, o que não vendia, o que dava certo, né, tentando adaptar os desejos dos clientes, assim, e tentando entender diferentes públicos. Depois disso, acabou tendo uma demanda maior por informação e eu gostava muito de escrever. Acho que quem conviveu comigo sabe, assim, eu sempre gostei muito de pesquisar tendência e eu nunca conseguia desenhar uma roupa sem antes fazer um texto que me deixasse com vontade de desenhar. Sempre foi assim. Então, foi a partir dessa paixão por escrever mesmo, né? Que eu comecei a trabalhar escrevendo no portal. E assim, eu sempre faço questão de colocar que eu não sou jornalista, eu sou uma estilista, que eu tive vivência em chão de fábrica, eu já trabalhei em marca também, já trabalhei criando coleções para uma marca de jeans chamada de Treve, aqui do Rio Grande do Sul, também para uma IPS, que era um público diferente, um pouco mais maduro, né? Eu tenho isso na bagagem também. Então, eu sempre gostei de analisar tendências e, a partir disso, gostava de escrever, foi natural. Quando eu vi, eu estava escrevendo mais, pesquisando mais do que criando, acabei indo mais para esse lado. E a gente aprende muito olhando a distância, a minha própria visão de moda. Se hoje se eu fosse criar uma coleção, eu ia fazer bem diferente, porque tu acaba vendo o que é concebido lá na fibra, o que vai para tecelagem, e no final o que vende, e depois tu acompanha o que está na rua, à distância. Mas, puxa vida, tem muitos insights que vêm a partir disso, né? E fazendo essa pesquisa também, eu converso muito com empresários, eu faço entrevista, né? Pelo próprio WhatsApp, às vezes pessoalmente, às vezes nos eventos de moda, né? Eu cubro alguns nacionais, não muitos, não todos, porque eu tenho uma equipe muito querida que trabalha, né, e competente, vamos dizer assim, que trabalha comigo, né, principalmente as duas CEOs, a Marlene e a Yolanda, que elas que eu posso dizer que elas ajudaram assim na minha formação. E tem também a jornalista Vanessa de Castro, e tem a Tainá, que está ali sempre olhando, revisando os textos e dando aquele ar de jornalista, porque estilista escrevendo, às vezes coloca
é muita inspiração e aí, às vezes eu tenho que, né, ó, peraí, calma lá, vamos escrever com um pouco mais de razão, assim, dosar razão e emoção. Acontece isso, né? Mas então, seria isso. Tem formação em arte, em moda, eu também dou aula de arte em Gramado, e foi uma coisa que eu escolhi para complementar, porque eu amo pessoas. Aliás, eu acho que é por isso que eu gosto de jeans, porque o jeans é aquela moda mais real, aquela moda que fala aquilo que as pessoas estão sentindo mesmo. Tanto é que assim a gente não joga o jeans fora, ele estraga, a gente vai lá, a gente conserta, a gente corta, a gente transforma. Então é assim, é aquela peça afetiva que a gente tem que coloca a gente do jeito que a gente é mesmo para os outros. A gente se comunica na nossa essência. Não é tanto status, é claro que tem, né? Tem as marcas que são mais caras e tudo, mas não é tanto assim. Ele é aquela moda que deixa com que o protagonista do look seja aquele que está vestindo e não a roupa. Então é isso que eu gosto no jeans, velho. Então eu sou muito grata por estar trabalhando, por isso que eu trabalho há muito tempo no Guia Jeans. Nesse meio tempo eu saí, voltei, trabalhei marca, voltei, acabo sempre continuando. E não se conecta público, se for só nós, eu super entendo, porque também eu não sou eu sou um nome que fica mais nas entrelinhas, eu escrevo, não apareço muito, assim, né? Eu sou mais da pesquisa. Então, não sei, a gente espera a Luciane, continuamos conversando. A Luciane, acho que dá aí as boas-vindas. Eu também já aproveito, né? Falo, pô, que legal, realmente nos conheceu, deve fazer aí, sei lá, 12, 13, 14 anos, né? No Cardápio da Moda, que a gente promovia o IB Moda com a Pizza Hut e o STB, né? E você ganhou, foi muito legal. E é super gostoso, né? Estar aqui, porque também estou vendo a Feda, que fizeram um trabalho lá na Bahia em conjunto, né? Faz também já um tempinho. Eu já estou começando a falar há mais de 10 anos, né? Porque quando começa a ser 20, 30 anos, você já fala há mais de 10 anos, que fica, não fica tão... Passam certo. Isso, é verdade. Bem-vinda, Vivian, bem-vindo todo mundo. Estamos aqui mais uma vez e acho que o assunto é de ponta, né? Um assunto que a gente trabalha muito, né? Dentro do Bemoda também, então vai ser muito bom te escutar aí e o microfone está com você. Obrigado pela participação de todo mundo, estou vendo várias pessoas aí. E vamos lá. E aí, assim, só para quem está agora, a Vivian faz a apresentação dela e a gente, em até 20 minutos, 15, 20 minutos, e a gente abre para o debate, até porque a gente considera essa troca, né, às vezes, de algumas dúvidas, de algumas sugestões e coisas que a gente tem pensado muito nesses tempos, mais positivo. E é um assunto que realmente eu fico me questionando, né? A minha área é branding, então sei que a gente não vai poder ser da mesma forma, sei que a gente vai... algumas questões que eu já antecipo, assim, né? Qual é o formato melhor para a gente pensar num comportamento futuro, né? E principalmente... considerando o nosso mercado que já vem passando por modificações nos últimos tempos, né? Não só a questão econômica, que acho que aflige o mundo inteiro, mas principalmente de uma ressignificação da roupa, da moda, né? E o quanto a gente deixa de usar a moda como uma questão de status e passa a usar a moda ou a roupa como uma ferramenta de ativismo, de personalidade, de sociais, enfim, né? Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Mas o microfone está com você. Oi, Joyce! Ai, que linda! Nossa, que legal! Eu quero agradecer também a Luciane, André, pela oportunidade de conversar. Agradeço também quem está escutando. E eu quero colocar assim que eu pensei em montar uma apresentação, mas eu cheguei à conclusão de que o que a gente está precisando agora, não se assustem com o que eu vou dizer, mas é de interação social. Claro, por meio digital, né? O distanciamento é físico, mas a gente precisa ouvir entonação de voz, a gente precisa ver rosto, a gente precisa ver sorriso e a gente precisa conversar. Então, eu estou mais baseada nisso, assim, em conversar, colocar aqui um ponto de vista, né, que vem de muitas entrevistas, enfim, de pesquisas que eu faço em sites
e do que eu venho observado no mercado, mas também em ouvir, tá? Então, assim, o primeiro tópico que eu teria colocado seria falar das oportunidades de fortalecimento através da união com os outros elos da cadeia, tá? Por que eu vou ter esse tópico? Porque eu tenho, pelo que eu tenho conversado, né, com CEOs de tecelagens e até pessoal das lavanderias, todos eles estão muito preocupados com a outra ponta, né, enfim, o giro da moda, o último fio lá, a pontinha do elo da cadeia de moda. Né? Todo mundo está com esse olhar de que se emitir, não vai ter ninguém para comprar, que é preciso ajudar o lojista, do grande ao pequeno. E então, assim, nesse momento, né, eu queria colocar que para todo mundo que está ouvindo, para quem trabalha com consultoria para loja, ou enfim, que toda a cadeia está muito aberta, muito receptiva a dar ajuda, e ajuda não precisa, com certeza não vai ser financeira, vamos dizer assim. A ajuda pode ser, por exemplo, vamos pensar, do grande ao pequeno varejista, você tem alguém que traz, né, os produtos para você. Pode ser o representante, pode ser, no caso, o representante pode ser uma ponta para uma confecção, para quem produz. E nesse momento é muito importante que os vendedores comecem a se formar melhor para vender melhor o produto. E vender melhor o produto já não vai ser mais tanto look. Ele vai ser, você tem informação de onde é produzida a peça, quem é que produziu, né? O valor vai ser esse. Então, tudo que você possa pedir de informação ou até buscar formação, né, com alguém que vem num elo anterior da cadeia, tudo isso vai ser importante. Está todo mundo muito preocupado, da lavanderia, do fio da meada, até a tecelagem, enfim, até as confecções. Estão todos muito preocupados com lojistas, se unindo. Inclusive, teve uma live que eu assisti do Denim City São Paulo, que os próprios fabricantes, tecelagens, eles... com a mediação da Maria José Orione, eles terminaram fechando um acordo de todos eles procurar se articular e entrar em contato com alguma conexão lá política para pedir a reabertura do Brás. Então, assim, eles estão engajados. Então, se o lojista precisar de ajuda, ele tem que procurar, né? E a ajuda não precisa ser financeira, às vezes a ajuda é de como é que eu vou vender o produto. Porque uma das coisas que a gente vai perceber no consumidor é uma busca por inclusive isso foi o Dário Caldas que também falou numa live, eu vou falar muito de coisas que os outros falaram, porque esse é o meu trabalho, né? É a questão, assim, de um consumo curativo, né? Que o consumidor vai começar a buscar aquele consumo que regenera, que revigora, que restaura ele de alguma forma, ou que promove a longevidade. E dentro desse consumo curativo, a gente tem que contextualizar e trazer isso aqui para o Brasil, né? Porque a gente pode pensar, por exemplo, né, que para quem está na Europa, depois que terminar todo o Covid, passar a recessão, o consumo curativo vai ser comprar um tecido com função antimicrobiana, né? Estou falando de jeans, que é o meu segmento, e tem muito, muito tecido assim com esse tipo de qualidade intrínseca no fio, tá? Então, desde isso, né, até o repelente à sujeira, até aquele que promove a circulação, que tem o Emana, enfim. Mas a gente também pode pensar no consumo curativo como uma postura do consumidor. Eu estou embananando um pouquinho os tópicos, mas vamos chegar lá. A questão, assim, do consumidor perceber de que ele não está fazendo um pecado, né? Liberar ele da culpa de consumir, porque ele vai ter menos dinheiro para consumir e ele vai pensar muito antes de consumir. Eu estou falando isso no agora, tá? E até queria esclarecer. Eu vou falar do comportamento do consumidor pós-Covid, mas eu não posso falar sem falar do agora, porque eu acho que as empresas têm que manter alguma receita agora também. E o consumidor, claro que ele está consumindo menos, mas ele também está consumindo, não tem como, vai ter Dia das Mães. Eu, por exemplo, eu moro aqui em Gramado, né? Daqui a pouco já está esfriando, já era para estar frio. E eu não tenho, assim, ainda todas as roupas, assim, para ficar dentro de casa. Eu tinha mais roupa para sair,
né? Mas assim, para ficar dentro de casa e as pessoas vão ter que fazer algum tipo de consumo, né? Então, o que é o consumo curativo nesse momento? É tu liberar o consumidor dessa culpa, que ele deve consumir, só que ele deve investigar um pouco mais de onde vem esse produto. Essa ajuda de poder explicar isso, né? De poder explicar, isso aí tá com um fornecedor. E aí eu vou mais longe. A gente tem, claro, muitas lojas que têm um mix formado por peças produzidas made in Brasil. Mas também a gente tem um estoque aí de peças que vêm baratas, que vieram da China, né? A gente tem isso também. A gente tem que pensar em perfis de lojista. E aí isso também, o consumidor tem que pensar em como é que vai vender isso, mostrando que quando o consumidor compra, ele tem que comprar, porque isso é uma reação ao momento que a gente está vivendo, é uma reação de valentia, de continuar a sua vida, sabe? De não se anular, de continuar forte nesse momento. Então, tu tem que te vestir, tu tem que continuar trabalhando, tu tem que levar a tua vida, tu tem que ter uma roupa para isso. Tu vai ter menos dinheiro, certo? Desculpa meu sotaque gaúcho, tá? Tu vai ter menos dinheiro, né? Tu vai ter que pesquisar bem, mas se tu comprar alguma coisa com uma procedência brasileira, por exemplo, tu vai estar restaurando a economia do lugar onde tu mora. Com teu gesto pequeno, né? Agora, o que falar do chinês? Aí é isso. Nesse momento, os vendedores eles têm que começar a formar todo um discurso de como é que eles vão vender esse produto que está aí. Talvez se comprometendo no futuro, procurar outros fornecedores, mas explicando que existe um estoque ali, que de certa forma fazer esse estoque girar agora não é um crime, né, tão ruim, porque não é uma coisa tão ruim, porque de certa forma você está fazendo a indústria girar, as coisas voltarem ao normal, então você está contribuindo, né? Então, assim, toda essa formação é algo que tem que ser feito agora. Deixa eu ver sobre os outros tópicos que eu tenho aqui para não me perder. Então, falei das oportunidades de procurar ajuda na cadeia, né, com os outros elos. As mudanças previstas para o comportamento de consumo. Eu acredito que durante todo esse processo de isolamento, né, a gente já estava conversando com o André, a gente está um mês, tá? A gente está um mês nessa questão, nessa condição de se cuidar, de sair menos na rua. No primeiro momento, todo mundo se colocou como observador, pesquisando, tendo muita cautela e tudo. Mas nesse momento, eu já vejo, assim, algumas lojas, principalmente do e-commerce, fizeram campanhas que eu achei muito bacanas. Acho que a que eu achei mais interessante aqui foi da Amaro, por exemplo, que eles colocaram, assim, fotos do que fazer no isolamento social. Então, a modelo com a máscara, né? A primeira fase do isolamento social, fazer o que você nunca tem tempo de fazer, né? Então, algumas empresas exploraram isso, indicando roupas confortáveis para ficar em casa, colocando o consumo como algo livre de culpa para o consumidor, né? Ele não é um ser alienado se ele consome, né? Se ele, claro, a gente pensa mais, a gente compra o que realmente precisa, né? Mas ainda existe um consumo. Tanto é que na Páscoa, o que eu vi, tudo bem que é diferente, é alimento, mas que, como a gente viu, as pessoas compraram, deram um jeito de comprar a sua Páscoa, né? E daqui adiante vem o Dia das Mães. Então, eu acredito que o consumidor, no primeiro momento, vai procurar roupas essenciais, peças, né, roupas essenciais. E aí, aqui, eu aposto no jeans como um argumento bacana. Daí, eu estou conversando diretamente com quem tem esse mix, né? Porque o jeans, ele é uma escolha de moda. E aí, eu falo do jeans, mas do mix denim, né? Porque o denim é o tecido. Tudo que é em denim é mais atemporal, tudo que é em denim dura mais. É uma escolha sem arrependimento, né? Contanto que se saiba a procedência. Então, o jeans, historicamente, ele sempre foi um produto, uma escolha de moda que toda vez que teve alguma dificuldade, ele conseguiu sobreviver
ampliando a atuação dele no mercado, né? Então, primeiro ele foi uniforme, depois de uniforme ele passou a ser moda, daí teve um momento que ele virou status, né? Que foi para a capa da Vogue, depois e hoje a gente vê ele até em produtos de decoração. Então, assim, eu penso que esse é outro momento para o jeans, para o segmento ele ampliar a atuação dele no mercado como uma escolha de moda com longevidade, com durabilidade, né? Sem arrependimentos mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Então, isso seria o poder de convencimento do jeans como escolha de sobrevivência. Mas aí, como eu estava falando, né? Eu vi umas campanhas bacanas na internet falando sobre o que vestir na quarentena, de coisas que a gente pode brincar, e aí ali pode o produto. Eu também vi muitos lojistas falando isso, eu escutei em várias lives reunindo, por exemplo, seminários que a XP fez, né? Com lojistas mesmo, que eles estão se preparando para a maior ação dele, né? Porque as coisas mudam de sentido com o tempo. Então, assim, a liquidação desse problemaço que a gente está vivendo, ela sempre foi vista assim como nossa, tem que ter muito cuidado para colocar uma liquidação, porque tu pode diminuir o valor da tua marca, né? Então, assim, pensa bem, se tu vai fazer uma liquidação. Agora, nesse momento, a liquidação tem outro sentido. Ela tem o sentido de solidariedade. É diferente. Então eu acho que nisso todos os lojistas eles podem se preparar. Se eu acho que o consumidor vai consumir pós-Covid, ele vai. Eu não tenho dúvida que vai, né? Eu vejo uma das entrevistas que eu fiz tradução foi com Adriano Goldschmidt, né? Desculpem a pronúncia, não sou muito boa em pronúncia, mas enfim, ele conversou e ele falou que ele acredita sim que o consumo vai ter tudo diferente, né? O ato de diferente vai ter aquela ideia do consumo consciente, engajado, como tu comentou ali no início, né? Um consumo ativista, né? Só que o ativismo ele muda de sentido dependendo do que a gente vive, né? Então a gente tem que o ativismo, eu acho que agora a nossa luta quando a gente voltar e o emocional, né? Que até foi o que ele falou, porque comprar moda, consumir moda sempre foi um consumo emocional. Aí vai depender o que é a dor, qual vai ser a dor do teu cliente, do teu público, quando tudo isso terminar. Nesse momento, as dores de todo mundo é estar em casa, né? Ter que estar em casa. Alguns têm que parar a vida, outros têm que continuar, mas é ter que estar em casa. E como é que a gente pode trabalhar, curar as emoções do nosso cliente estando em casa através da roupa? Logo que começou a quarentena, eu lembro que eu fiz entrevista com os empresários e eu perguntei qual era a estratégia deles. E, aliás, foi com o Rob Spatz. Ele falou assim, as lojas elas estão procurando mostrar que estão vivas, o manter-se vivo. E no próprio se manter vivo, às vezes o cliente te traz uma solução. Como ele disse que ele teve uma demanda, por exemplo, por roupas brancas hospitalares, porque ele estava ativo, essa oportunidade veio. Né? Eu não sei como é que eu tô de tempo, Luciane. Eu acho que tem mais uns 5 minutinhos, Viviane. Tá, beleza. Porque eu não quero monopolizar o tempo, eu quero conversar com todo mundo. Uhum. Mas, enfim. Então, assim, manter-se vivo, né? Então, nesse momento, manter ativo, vender o que é possível sem ser insensível com o consumidor. Porque é lógico que ele tá com menos grana, né? E ele vai consumir só o que ele precisa. Então, mostrar o essencial para a vida dele, para ele ficar bem, para ele se sentir bem e mostrar que não é uma culpa, né? Para ele, nesse momento, cuidar do visual em casa. Para quem já trabalha home office, como eu, trabalho há muito tempo, eu estava contando para o André, e acho que tu também tem alguma vivência assim, Luciane. A gente sabe que eu, por exemplo, uma das coisas que me ajudou a me organizar assim foi quando eu começo a trabalhar, eu me vestia como se eu tivesse sair na rua, né? Então, porque se a gente começa a se vestir como se não tivesse fazendo nada, a gente realmente não faz nada.
Agora, se você quer uma reação pro lado de fora, você tem que mostrar por dentro, você tem que mostrar isso por fora também. A gente é muito vinculada à leitura de visual, à leitura de imagem, né? Então isso pode ser, por exemplo, o link emocional para ser trabalhado agora, né? Conversar com o cliente, ver o que ele está precisando e mostrar como ele pode se sentir um pouco melhor através de um consumo enxuto, mas necessário. E na retomada, aí eu já vou dizer, eu estava voltando àquela entrevista com o Adriano Goldschmidt, e ele falava que o consumo é emocional, né? Qual que vai ser a dor do consumidor? É claro que vai ter um consumidor que vai voltar super consciente das escolhas de moda dele, que vai comprar, pensando, procurando na etiqueta. Inclusive, eu estava procurando uma roupa para mim no e-commerce, e uma coisa que as lojas de e-commerce não têm, elas não mostram onde é que foi fabricada a origem do produto. E aí tu olha ali as marcas, eu queria saber, eu queria comprar um casaco, mas eu não comprei. A sorte que tem uma marca ali que eu já fiz entrevista há muito tempo atrás e eu me lembro que eu conheci a fábrica, certo? Mas faz tempo, eu não sei se ele não trocou a fábrica e começou a produzir de repente na China, depois de um tempo, não sei. Como é que eu vou saber de onde vem? E isso assim, ó, quem vende no e-commerce já podia resolver, sabe? Fazer até uma campanha. O que foi produzido aqui, o que não foi, né? Então, assim, o jeans, eu acredito que ele tem um argumento de ser uma escolha de sobrevivência, porque ele é confortável, ele tem elastano, tu pode usar ele em casa e tu deve usar ele em casa. E daí isso que as marcas podem trabalhar. Não fica com roupa de estou em casa, não estou fazendo nada o dia inteiro, porque a gente vai ter que ficar algum tempo em casa e a gente vai ter que, com estar em casa, ser produtivo e estar bem. Então, a gente tem que investir, né, no visual. Agora, eu acredito que o consumidor brasileiro, ele não é um europeu, né? É claro que vai ter consumidor que vai votar diferente depois disso, mas a gente tem, né, a classe C, que é numerosa, que consome, que dá receita, né? E tem muita marca que cresceu e ficou grande apostando, olhando para esse público que às vezes tem criador que não tem tanta visão ou não quer olhar, né? E esses, por exemplo, talvez não... eu não sei, eu não consigo imaginar, por exemplo, quem mora num lugar mais humilde, mais modesto, em São Paulo, aglomerado, assim, olhando uma etiqueta para ver se foi made in Brasil. Eu acredito que vai ter uma parte de consumo que vai estar mais maduro, né? E vão ter um grupo de consumidores aqui falando de Brasil mesmo, né? Que nunca prestou muita atenção nisso, que presta atenção mais no visual, né? Que não vai olhar tanto, vai olhar mais preço, mas pode ser condicionado também a pensar nisso também, a ter um olhar mais consciente, mas acho que não vai ser o principal, não. E eu acho que, como o brasileiro é um público muito que busca pela interação social, pela alegria, sabe? A gente teve um momento de cautela, vai ter o momento da tristeza, mas vai ter aquele momento da vitória, quando a gente sair, de querer sair e sentir que a vida está de volta, que a alegria está de volta e que vai querer, sim, consumir e ficar legal, e ficar bonito e sentir que tá tudo certo. Eu, enfim, acredito que sejam essas as minhas apostas. Agora, eu queria ver o que o povo que está ouvindo aí tem para me dizer, para interagir. Legal. Ok, bem legal, Viviane. Alguém quer perguntar, quer falar, quer comentar, quer chorar, quer fazer alguma coisa aí? Não sei quantas pessoas tem, Nós estamos com, nesse momento, 13 participantes. Tá. 13, 14. Senão eu continuo falando, tá? Que eu não pago imposto. Não, tudo bem. Eu acho que pode ser. Só vou entrar num detalhe aqui. A Vivian e tem a Joyce que está na Itália. Gente. A Joyce, Vivian, ela também é gaúcha. Então, assim, quando você falou a gente se arruma, né? Eu acho que a mulher mais arrumada do mundo, digamos assim, são as gaúchas, né? Brasil, com certeza.
A gaúcha não vai na Pra ficar padaria em sem se casa. arrumar. Eu já tô de pijama lá. E aqui são 11. Aqui já são. Oi, Ô, Joyce, Oi. conta um pouquinho aí como é que você vê que as coisas estão acontecendo, porque eu acho que você tem. Primeiro, que a Joyce estuda futuro e é muito legal. A gente já fez alguns projetos juntos. Eu queria fazer mais ainda, né? Quem Vamos. sabe que a gente está um pouco mais próximo aqui em Portugal. E queria que você falasse um pouco dessa sua percepção, assim, de comportamento, o que você está sentindo, se as pessoas estão se mexendo se a gente já está numa etapa, né, das pessoas se mexendo para esse olhar. Então, não sei, vocês estão me ouvindo bem? Que eu estou com esse microfone aqui. Estamos sim. Então, boa noite para todo mundo. Oi. Eu estava pensando, a Vivian falando, né, sobre o cenário, o que está acontecendo no Brasil, e eu estava fazendo assim uma comparação com o que a gente está vivendo aqui, né? Porque aqui eu, por exemplo, estou há 50 dias em casa, a nossa quarentena é super restritiva, né? Tem, tipo, não dá para sair, é multado, pode ser inclusive preso, tem que sair com papelzinho. Tá bem forte esse lance do lockdown aqui. E bom, aqui na minha região fazem 50 dias que a gente está na zona vermelha, né, como eles chamaram. Em toda a Itália, penso que é uns 38 dias. Mas fechou tudo desde o início. E é exatamente um assunto que me vem muito, como está mudando o mundo e como a gente vai consumir a partir, né? Nesse momento, o status quo, o estado das coisas, o que a gente consome são o básico, é o necessário, já que está tudo fechado, né? Inclusive, agora, dia 14, as livrarias vão poder abrir, mas agora só supermercados e farmácias abertos. E esse sábado, depois de 10 dias que eu não ia no supermercado, e o supermercado que a gente vai ser muito perto de casa e tal, são supermercados que tem também roupas e tal, supermercados como no São Paulo, né, no Brasil. E aí eu comecei a observar, é uma autoetnografia, porque eu me via dentro do supermercado, já que tu tem que entrar no supermercado e tem que estar com a máscara obrigatória, luvas e tal. E aí eu pensei, inclusive o básico, né? Os bens assim de necessidade a gente vai mudar o consumo, porque, né, não é como antigamente o mercado é feito para ficar em um tempo que estão no início para a sensação de estou aqui bem, de sano, né? De saudável. E é tudo feito, tem todo um neuromarketing. Até dentro das grandes distribuições organizadas, como a gente chama aqui, a gente vai mudar o modo de comprar. E, claro, partindo para o consumo, né, do fashion business, assim. Inclusive, ontem eu vi uma matéria com o Armani, que ele falou que, na opinião dele, a visão dele de mundo, é que as pessoas vão dar mais valor para aquilo que dura mais. Então, que o fast fashion vai dar uma parada, né? Que a gente está entrando nessa ideia de slow. Como pesquisadora de studies, eu acho que dá para a gente antecipar algumas coisas, mas não dá para fazer previsão de nada, porque o futuro não existe. Os futuros, né? A gente chama no plural, porque são diversos cenários de futuros, um futuro possível, preferível, plausível. A gente pode ver o futuro de várias maneiras, mas eu acho interessante que nesse momento, né, tô falando do lado dos empreendedores, mas também do lado do consumidor, o importante é elaborar estratégias para esses futuros, porque a gente não sabe. Claro que eu estou puxando aqui para o meu, porque né, a gente sabe que está acontecendo uma mudança sociocultural, né? Que o mundo que a gente vai sair daqui um pouco vai ser totalmente diferente do que a gente está vivendo.
e que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. A gente pode ter fazer alguma especulação de futuros, a gente não sabe, mas o que é mais claro para mim nesse momento é como fazer estratégias para esses cenários, para o que vai acontecer daqui a um pouco. Tanto como consumidora, né? E sem fazer aqui uma... Como é que fala? Às vezes eu me esqueço as palavras. Um corte de classe ou de geração, ou de gênero, ou de etnia, não, sem fazer corte nenhum, assim, consumidor generalizando. Como a gente vai escolher? Eu concordo contigo que vai ter uma preocupação muito pelo... Aqui a gente chama de quilômetro zero, sabe? O que está mais perto, assim, o que... A gente já vê isso acontecendo já com a alimentação, que é a única coisa que dá para comprar hoje. Mas as pessoas tendo essa solidariedade de, ok, o que tem de... Em vez de comprar no grande supermercado, eu vou comprar daquele que vende ali na esquina. Quais são... Então, acho que isso vai também acontecer no momento que for... sabe, que aqui tem a cultura muito forte do artesano, né? Que não é um artesanato, é o feito à mão, tem esse lance, e eu acho que isso aí também vai ser muito valorizado. Como também Claro que isso aqui é tudo especulação, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas como também no fashion business, nessas grandes marcas. Agora mesmo, foi muito engraçado, o dia desse rolava um meme, né, no Facebook, que era a gente, né, os italianos gerando meme. Nós aqui na Itália, os respiradores são feitos pela Ferrari, as máscaras são feitas pela Gucci, quer dizer, né, as grandes empresas mudaram o foco deles nesse momento, porque é um lance que está pesado, né? E a gente só vai sair dessa depois de 3 de maio aqui. Então, até 3 de maio em casa. Mas é um momento ótimo para a gente ter essa visão primeiro de elaborar, de ter ferramentas para elaborar esses cenários, esses vários cenários. Inclusive cenários que podem ser distópicos, porque aí tu diz, eu não quero chegar naquele futuro ali, não, pode ser um futuro possível, mas não é o meu preferível. O que eu posso fazer para mudar a rota? E isso, né, digo às empresas, mas como consumidora, acredito muito, né, nessa consciência do slow, que as pessoas vão ter. Claro, não dá para generalizar, mas uma grande parte é um momento de parar e de pensar, e aí, o que realmente eu preciso, como eu vou consumir, eu vou dar preferência àquilo que vai durar no tempo, enfim. Filosofando aqui. Mas eu concordo. No primeiro momento, acho que a gente pensa o que eu chamo de moda de sobrevivência. A moda da sobrevivência. Aquela roupa que se tu vai comprar, se tu vai realmente investir um dinheiro naquele item, naquela escolha de moda, ela tem que durar, tu não pode se arrepender, acabou aquela história de comprou uma roupa, usei, não deu certo e papapá. Não. Tem que dar certo o que tu vai comprar, tu tem que usar imediatamente, e de preferência que tenha uma ligação emocional. Só que o emocional, nesse momento, o que as pessoas precisam é sentir que elas estão num modo de segurança, né? Então, assim, por isso, realmente, a história da moda de sobrevivência. Passando isso, claro, vai depender do cenário. A maioria dos empresários está fazendo um cenário péssimo, um mais ou menos, e um positivo, né? E esperando que seja o cenário positivo, mas lidando com o péssimo. E se a gente for pensar, o próprio consumidor está fazendo isso, né? Eu fico pensando, não, mas e se acontecer tal coisa, e se todas aquelas coisas que podem dar errado, derem errado, como que eu tenho que agir? E aí eu só vou comprar se realmente for muito necessário. Mas nesse momento, né, o que o lojista pode fazer para atender essa demanda que pode vir a surgir é se manter vivo, né? Sensível ao que o consumidor está passando, de repente até ajudando o consumidor a compartilhar, a ser social nesse momento pelas mídias, porque eu estava dizendo no início da live, eu não acredito em isolamento social, eu acredito em isolamento físico.
Porque a gente tem que estar socialmente conectado, senão a gente pira. Imagina você nesse tempo de isolamento. Se não está conversando, se não está escutando vozes de outras pessoas, outros pontos de vista, né? Com certeza isso ajuda o astral. Hoje eu estava olhando uma idosa que se curou de Covid aqui no Brasil, com 97 anos. A estratégia usada pela médica foi chamar uma parente dele, assim, ó, como a proximidade, né, ajuda. E isso vai para o lojista também. Porque, vamos dizer, né, eu escutei muita coisa assim, de lojista bolando estratégia para poder voltar com protocolos de segurança aqui, no contexto que a gente tem aqui no Brasil. Tá, Joyce? Então, assim, se falou em muitas coisas. Se falou do consumidor escolher online, entrar numa loja, simplesmente pegar o produto, pagar pelo aplicativo e mostrar na saída. Se mostrou muitas coisas assim, envolvendo o mínimo possível de toques e tal. Mas e aí o que eu estava escutando também, né? Por exemplo, uma lojista do Nordeste falando, olha, o meu público gosta de abraço, o meu público quer ser recebido com um sorriso, de um jeito caloroso, mas então o brasileiro vai ter que aprender a sorrir de máscara, com os olhos, com as palavras e com os gestos. E isso é possível, mas só que aí tem que treinar. E esse treinamento começa agora, mostrando, né, quando o consumidor chegar ali para procurar algum produto, que tu tem algum argumento mostrando que aquele consumo, né, e argumento sincero, né, não dá para inventar coisa agora, que nem eu estava dizendo. Então, sabe uma coisa interessante que eles estão propondo aqui, sabe que aqui, né, uma das macro tendências é o envelhecimento da população. Tanto que tem um mercado muito grande antes da pandemia, né? Com a Silver Economy, né? Que é a economia de prata, que são essas pessoas over 65 anos que têm um poder aquisitivo e tem todo um movimento em relação a isso. E aí, então, o que já acontece com os supermercados, que é faixa horária, para essa população, para esse target. E aí, isso aí é uma das especulações que as pessoas estão falando. Quem sabe também nas lojas vai ter uma faixa horária para essa população, sabe? Ou um determinado dia que toda manhã é só esse... Porque é um consumidor, um potencial, e que nem todos têm essa habilidade de comprar online e tal, e são pessoas, a gente sabe, né, que é uma faixa uma geração que gosta de ir na loja, que gosta que tem a sua loja de preferência, que vai ser difícil, tá bom, agora comprou online e vem só buscar, que tem um lance também, aqui tem muita gente, né? Muita gente grande, como a gente diz por aqui. E aí, então, tem esse lance. Então, é um outro modo também de... Agora vai ter que ser... O pessoal vai ter que ser muito criativo. Começa aqui, a gente sabe que é um dos skills, né? Dos futuros, é a criatividade. Que as coisas vão mudar, mas a gente vai ter que utilizar isso, né? E aí, eu acho que é esse o lance, que é esse momento. Para começar a conhecer quem é o teu público, teu target, e fazer uma campanhas que sabe quem pode comprar online, mas tu sabe quem tu vai ter que receber no teu negócio, né? Talvez até com hora marcada, né? A meio da contribuição. Claro. Né? De repente, assim, se tu já está conversando com o teu cliente pelo WhatsApp, ou se tu conhece com ele, fala de algum outro modo. Porque uma outra coisa, assim, o lojista, aliás, o vendedor, ele pode fazer um monte de coisas usando o modo digital, né? O canal digital, né? Não precisa ser uma inteligência artificial para atender alguém pelos modos digitais. Pode ser um vendedor também, pode fazer muita coisa. E às vezes o próprio cliente te diz o que tu pode fazer para ajudar ele. Se tu tá ali ativo, se tu tá presente e se tu tá conversando sincero. Eu vou pegar outro exemplo, tá? Até porque esse tempo eu estava escutando, não consegui ouvir inteiro, mas uma live do Inex Moda da Colômbia, e eles estavam pensando em estratégias para esse momento. Uma das coisas que foi falada é o seguinte, que a maioria das ideias para moda, elas não estão na moda, elas estão em outros setores.
Então, a gente tem... E aí vieram exemplos, por exemplo, de loja que, nesse período de quarentena, de repente, abriu um marketplace e começou a vender como grocery. E o cliente aceitou, entendeu? Também a gente pode pensar, como tu falou, a questão de hora marcada, ou de fazer campanha de mostrar o look que está usando dentro de casa, ou de repente o cliente vem, né? E tu vai ser um consultor de estilo. Daí. Na verdade, tu já vai ter que ter separado algumas peças. Aqui em Gramado, onde eu tô, que a situação tá bem tranquila, eu fui numa loja e eu fui atendida na rua. Eu não entrei na loja. Me trouxeram o que eu precisava, né? E usei a maquininha, mas também poderia ter usado o próprio celular para pagar, não ia tocar em nada, só no produto mesmo. E o álcool gel ali do lado de fora. Então, assim, tem como se manter ativo. A questão, talvez, que depois que tudo isso passe, porque em uma hora que passar, a gente vai acabar herdando outros hábitos, né? Isso sim. E outros podem ser retomados, outros talvez a gente veja que são melhores. Mas eu acho, sim, que o bom vendedor agora é aquele que ele sempre teve uma relação além do vender, que é aquela coisa assim, quando tu vê, tu tá vendendo, mas tu tá ali tendo uma conversa agradável, sendo amigo, entrando no universo da outra pessoa, e aí tu conhece ela, então tu tem uma lista, tu tem ali uma clientela, e tu pode entrar em contato com essas pessoas, saber como é que tá a vida delas, e como é que elas estão, com aquela sensibilidade de não chegar vendendo, e aí as coisas acabam acontecendo, e o próprio cliente te dá a ideia. Aí, como eu estava dizendo, de outros setores, né? Por exemplo, questão da área da educação. Vou dar exemplo aqui do meu filho, né? Numa cidade pequena, aqui que é Gramado, a escola dele professores, alguns têm muita dificuldade e todos eles estão vencendo agora, né? Com a digitalização. Tem escola, por exemplo, da minha filha Alegre, que eles estão naquela plataforma do Google, mas o meu filho está recebendo as aulas pelo WhatsApp. Quem é que não tem WhatsApp? Né? Então, a gente até se torna muito mais multifuncional só tendo os contatos, sabe? Então, essa questão assim de formação de contatos é o principal nesse momento. E tem muita startup que está bem nisso, viu? Em conseguir classificar e rastrear esses contatos, e pode ajudar bastante nesse momento. É que talvez não seja o momento, o contexto em que as lojas possam investir nisso. Algumas talvez possam, outras simplesmente só podem investir no vendedor, um vendedor bom, e entrar em contato com o cliente e proporcionar a solução. Eu acho que é isso. Eu ia pegar exatamente isso, né? Eu vejo que assim, a gente tem que dividir em etapas, né? Acho que a gente está aprendendo a dividir a nossa vida em etapas. E acho que a gente também, o consumidor também está aprendendo a fazer isso e não deixar de viver o presente por causa do futuro. Quantas vezes a gente já deixou de fazer alguma coisa hoje porque fala, não, amanhã eu vou, amanhã eu faço, e agora a gente está aqui, né, num processo. Então, eu e o André, a gente está indo aos poucos, né? Então, preguiça de fazer exercício, vamos lá fazer. Aí hoje a gente pegou todo um trabalho o André fez acho que mais de 20 entrevistas aí, e aqui em Portugal, não sei, não deve ter nenhum português aqui ainda, mas no Zoom com a gente, mas eles têm um sotaque muito diferente do nosso, né? Então, transcrever essas fitas, essas entrevistas, tem sido um exercício, assim, mas assim, um dia após o outro, né? Eu acho que a gente tem trabalhado muito com as nossas expectativas. Então, eu acho que isso é uma questão muito de se estudar, por exemplo, né? Quais vão ser as próximas expectativas com relação, e o que você apresentou até, né, Vivian? E aí, eu acho que você apresentou uma coisa que eu estou chamando muito, que é qual a qualidade que essa marca está entregando, né? Então, a qualidade voltada para o produto, onde a gente vai realmente começar a pesquisar sobre essa vida desse produto, o processo de produção, a origem, quem que está sempre agregando valor no meio de todos esses processos, né? Mas a gente também vai ter uma expectativa maior, eu sinto isso, com relação à qualidade de relacionamento. E muitas vezes essa qualidade de relacionamento vem do atendimento.
e das vendas, né? Então, e a gente sabe disso, e até a Joyce colocou uma questão bem interessante, que são os silvers, né? Que aliás, é um mercado que está crescendo cada vez mais e que é muito interessante e que a moda não tem enxergado muito, né? Eu não vi nenhum estudo ainda voltado para isso, por exemplo, né? São pessoas que têm aí uma vida ativa e querem se vestir, que são super... têm experiência, portanto, são mais exigentes, né? E principalmente a questão de atendimento. Mas não só eles, né? Mas eu vejo assim, o grande desafio eu vejo nesse momento, e até queria reforçar e até deixar questões aí, né? É justamente como é que você transmite isso para quem está no atendimento. Seja ele um vendedor, seja ele um atendente, seja ele uma pessoa que só responde o WhatsApp, seja ele quem for. Como é que a cabeça, né, de quem hoje já está num processo de mudança, na sua liderança de marca, como é que ele vai conseguir fazer isso em todas as suas conexões? E principalmente voltado ainda nessa conexão voltada para o público, porque eu ainda me sinto muito mal atendida não em todas, mas em grande parte das minhas conexões, minhas experiências de atendimento, né? Uma coisa que até aqui, por exemplo, em Portugal, existe um outro momento, por exemplo, você não pode abordar de repente a pessoa. Você primeiro fala bom dia, boa tarde, com licença, por favor. Antes de se você quer saber quanto custa, primeiro e assim, às vezes a gente já vai direto, né? Eu queria saber o preço. A pessoa para e fala assim, bom dia, tudo bem? E aí ela continua. Isso já faz parte, né? Tem uma educação, quando você vai desligar o telefone, a pessoa fala com licença, antes de desligar, para depois dizer, né, adeus e desligar. Sim. Então, desde uma questão de educação, como uma questão de olhar, de tratar, né? A gente não tem essa formação ainda. Eu sinto que no Brasil a gente está um pouco longe, né? Aqui até tem essa educação, mas muitas vezes eu sinto falta de ensinar o processo, né? A gente entra numa loja que, sei lá, da MAC, ou entra na MAC não, porque eles são super treinados para isso, mas sei lá, outro dia eu estava que é italiana, está crescendo muito, na Kiko. Sim. Então, você entra aquilo, você quer comprar um rímel. Cara, é que nem comprar um molho de tomate. Você tem, assim, 500 produtos, você tem vários formatos, você tem várias cores, você tem vários preços, e aí você para ali e o formato é um pouco de autosserviço, mas assim não existe um atendimento. No Brasil também não sei se existe. Existe uma gentileza, mas não existe a questão técnica, né? Então, o que eu estou dizendo é assim, acho que a gente vai ter que realmente, numa primeira etapa, para que a gente faça esse desovar dos estoques também, mudar um pouco esse atendimento, né? Ou bastante esse atendimento, e treinar as pessoas que estão nessa base, seja por WhatsApp, seja para mandar. Então, assim, eu acho que você não pode ter uma abordagem promocional direta, existe uma intenção de vender, sem dúvida, mas eu acho que existe uma intenção ainda de saber qual a expectativa, de conhecer melhor um pouco esse consumidor e qual é a expectativa, né? André, não sei se tem alguma coisa para colocar, enquanto eu vejo se eu tenho mais alguma pergunta. Eu tenho um monte. Na verdade, eu estou assim, mega confuso com uma série de coisas. Então, por exemplo, essa questão do vendedor, eu acho que sim, ele é o mais importante, porque ele é o ponto final da cadeia. Mas eu vejo que assim a cadeia inteira tem que passar de um para o outro, né, com uma rapidez muito grande e com essa qualidade de contato. Então, o que eu vejo no Brasil, em vários casos, não sei como está em os países, porque aqui assim, a gente não chegou nesse ponto de participar desse tipo de cadeia. Mas, por exemplo, que nem nossa filha está fazendo cursinho, o cursinho falou, olha, é o seguinte, a mensalidade de abril vai diluir nas 11 mensalidades restantes e bola para frente. Aí você para pensar e fala, poxa, mas tinha um professor lá que dava aula, 20 aulas por dia. Agora dá uma só por ensino à distância. Então, assim,
será que não é o caso deles renegociarem um pouco o professor, que perde um pouco, mas facilita os outros, renegociarem o aluguel, né? A Marisa, não sei se vocês chegaram a ver, a Lojas Marisa fez, entre aspas, uma renegociação super bacana com seus aluguéis, né? Então, a proposta, entre aspas, de novo dela foi assim: 100% de isenção em abril e maio de aluguel, ou seja, não pago nada, 80% nos outros 2 meses, ou seja, só pago 20%, 50% nos outros 2 meses e 20% nos outros 2 meses. Vai voltar a pagar 100% se tudo correr bem em dezembro. Então, é muito radical por um lado, né? Mas, por outro lado, você fala, puxa, que nem a gente também é sócio de um clube. E o clube fala, não, a mensalidade continua, mas não paga mais água, não paga mais luz, não paga um monte de custos fixos. E, por outro lado, tem pessoas que são profissionais liberais, um dentista, alguma coisa assim, que deixa de ganhar e ele tem que pagar por uma família inteira, que são R$1.500, R$2.000, porque, de repente, tem 3, 4 filhos, etc. Então, assim, esse bom senso, né? Essa questão de, olha, vamos todo mundo, né? E eu achei super interessante porque esses dias saiu um texto que foi replicado e acabou criando um conceito que, ó, não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, né? Ok, mas se a tempestade for tão grande assim, afundam todos os barcos, né? O iate também vai para o fundo. Então, eu vejo assim, eu enxergo 3 cenários, eu não sei qual que, na verdade, é o pior. Talvez o pior que eu enxergue, apesar de ser o melhor para os negócios, principalmente para o nosso, da moda, seria voltar tudo ao normal. Daqui a 6 meses está tudo normal, etc. Mas, assim, aí a gente entra um pouco nesse lado um pouco mais espiritualista e tudo, que isso não pode estar acontecendo por acaso. Tem vulcão explodindo em tudo quanto é lugar do mundo, né? Agora, esses dias, foi um monte de vulcão que entrou em erupção. Então, assim, para mim é uma visão de que, olha, se não mudar, vai mudar, e não do jeito que a gente quer, né? Então, é aquela coisa, às vezes você olha, né, a grosso modo, uma pessoa que está entrando numa obesidade mórbida, não faz exercício, etc. Fala, olha, se você não mudar e não entrar num regime, numa dieta e fizer exercício e tudo, a tua vida vai mudar, porque você vai ter um treco do coração, uma diabetes, etc, etc. Isso vai mudar do mesmo jeito. Então, vai mudar para pior sem você escolher. Então, esse é o cenário que eu vejo como, assim, na minha visão, não tem estudos para isso, só estou observando muita coisa, mas como na minha visão, por outras crises que o mundo passou, seja o 2001, lá o 11 de setembro, seja o 2008, a quebra e tudo, foi um cenário de volta à normalidade. Agora, é interessante porque tem aí toda uma como é que eu diria, resistência ao capitalismo, principalmente do pessoal mais jovem, né? Que agora seria o momento de vocês falando, agora é o momento de a gente mudar esse mundo. Mas também não vejo muita força nesse sentido. Está todo mundo meio ali, né? Levando sua vidinha normal, tipo, me encontro com meus amiguinhos aqui, que é o mesmo grupo, ninguém sai, mas todo mundo se encontra. Então, bom, esse é um cenário que eu vejo. E nesse cenário, para a moda, para o vestuário, seria talvez o mais interessante, né? O outro cenário, que seria o contrário, né, que seria talvez um cenário muito desejável, seria, gente, vamos prestar atenção na família, na individualidade, tivemos um tempo para parar, para pensar, para quem sabe encontrar uma espiritualidade, para quem sabe encontrar outros sentidos da vida, para olhar e assim, é interessante, um amigo nosso aqui de Portugal, outro dia fez um texto falando que está em casa com 2 seres, né? 2 seres vorazes, né? Que fazem barulho, etc. Descreveu como se estivesse numa ilha com 2 indígenas, né? Mas no bom sentido, né? Mas assim, quem sabe esse tempo que até a gente falou com uma outra amiga nossa que é babá na Suíça, e ela falou, olha, quem sabe os pais vão começar a olhar diferente para os filhos. Então, é toda uma mudança em que realmente a gente começa a ver até o que o consumo nosso faz sentido ou não faz sentido. E como, não sei se foi a Joyce que falou ou foi a Vivian, a questão de uma mudança de hábitos. Então, realmente está mudando o hábito. Ontem nós participamos de um feliz aniversário pelo Zoom
para a mãe de uma amiga nossa com 85 anos de idade. Né? Então, assim, o Zoom, que é uma ferramenta que alguns aqui já usavam faz tempo, mas hoje em dia virou assim, tipo falar no telefone, né? Então, todo mundo usa. Então, assim, toda essa mudança realmente de olhar, e isso viria, na minha visão aqui, com outra tendência aqui, né? Que já não é nem tendência, mas todo mundo na moda fala, da sustentabilidade. Então, de olhar e falar, não, realmente eu preciso. Por que eu vou ter 10 moletons no armário se eu posso ter de repente, um preto e um branco, entendeu? E que eles me duram 10 ou 15 anos. Né? Então, talvez eu não precise, talvez eu possa comprar do cara que produz aqui do lado. Mas aí eu entro numa outra questão, que é se o ser humano é tão altruísta. Porque a gente vê, por exemplo, aqui em Portugal, muitas vezes as pessoas falam sobre, a gente briga um pouco com eles, falam, aqui não tem moda, não tem marca porque não temos consumo. Somos um país pequeno, de 10 milhões de habitantes, a gente não tem poder de consumo e tudo isso. Aí fala, mas vem de pessoas de fora. E eu escutei uma vez, passei a reparar, sim, as pessoas de fora vêm e consomem. Sabem aonde? Na Zara, na Bershka, na Oysho e congêneres. Por quê? Porque aqui é muito mais barato do que no resto da Europa. Então, o próprio europeu vem aqui e volta com as lojas que ele tem na cidade dele, mas são mais baratas. Então, o quanto eu falo, não, eu vou comprar esse moletom que vai durar 20 anos, super bem feito, etc. Mas como eu vou comprar, que é um problema que eu vejo justamente na distribuição. Então, a gente estava aqui um tempo atrás com o dono de uma loja que chama Wrong Weather. É uma loja super bacana, assim, de luxo mesmo, mas de moda, bem estilosa. E ele estava falando que eles têm um e-commerce, ele estava falando que no mercado, no e-commerce, quando é uma marca conhecida, eles marcam 2,5. Quando é uma marca desconhecida, mas que passa pela curadoria deles, eles marcam 3,2. Só que o que acontece? Você fala, não, tudo bem, vamos supor aí uma linha Y3 da Adidas, né, que ele vende lá, que é super bacana, eu particularmente gosto muito. Então, ele pega, a Adidas produz lá um produto, né, de grande qualidade, com design, etc. Vamos dizer que chega a R$200, ou R$300, ou vamos dizer 100 euros, né, na loja. Ele marca 2,5 e vai a 250. Agora, para alguém produzir um produto com aquela qualidade, né, sem escala, ele vai gastar 200 euros. E vai marcar a 3,2, ele vai chegar a 640 euros na loja. Né? Então, passa a ser um choque. Então, desculpe, estou divagando muito falando assim, mas eu fico nessa dúvida. Quer dizer, um cenário normal, onde tudo volta ao normal e vai ser uma pena para a humanidade, porque provavelmente vamos ter problemas. Um cenário drástico, radical, que é todo mundo mudar e falar, gente, vamos... Né? E eu não sou contra o capitalismo, assim, radical, mas eu acho que assim, estava exagerado, né? As pessoas trabalhando o dia inteiro e ninguém olhando para ninguém e tudo isso. Então, não, vamos mudar, vamos ser espiritualistas, etc. Porque, inclusive, teve uma mensagem do Chico Xavier que circulou aí um tempinho atrás, essa semana, dizendo que 2150 a Terra vai ser espiritualizada e tudo. Tá bom, mas para ver se chegar lá, né, do jeito que vai. E o outro cenário, que é um cenário médio, que é o mais provável, né, que é um cenário onde a gente, provavelmente, muitas pessoas vão rever, mas que as coisas vão, aos poucos, se adequando e também que eu acho que, numa linha de tendência, vão acabar voltando ao normal. É isso. Eu acredito nisso. Essa questão, eu não sei se eu estou extrapolando tempo, mas me lembrei de mais umas coisas para falar, assim, né? Vamos pensar num cenário complicado, o mais difícil de todos, André. Eu penso que daí, nesse caso, realmente, se a gente for para o pior cenário, né? As pessoas ficando mais tempo em casa, deixando de sair mais, ficando mais com os seus, elas olham mais para casa, aquele ritual de vestir a melhor roupa para sair, né? Talvez não seja mais tanto assim. Talvez a melhor roupa seja a para ficar em casa. Enfim, tudo isso a gente pode pensar, né? E se a gente for
abordar desse ponto de vista, além do consumo ser menor, ele realmente vai ter que ser de muita qualidade, muita durabilidade, teria que ser mais atemporal, né? Além de toda a questão de ter um cuidado com a procedência, que eu admito aqui, eu acho que não é todo mundo que vai ver a questão da procedência, porque a gente está falando de imagina, o tamanho do Brasil, olha quantos Brasis tem no Brasil, né? Enfim, comportamentos. Não estou falando de classe, estou falando de comportamentos mesmo, né? Tem gente que é mais desencanada, é tranquilo, de repente não vai chegar, o perigo não vai chegar com a mesma intensidade em todos os estados, em todas as cidades. Então a gente vai ter comportamentos diferentes, né? Eu penso isso. Preço, a princípio, de agora em diante para o futuro, a questão do preço é primordial. E é aquilo que eu falei, do lojista pedir ajuda, né? Se ele quiser tentar diminuir o preço dele ao máximo e tiver que conversar com representante, com lojista, enfim, daqui por diante para as próximas compras, né? E ter um argumento. Então, assim, o que eu acho que pode ser feito? Reduzir preço, pode-se pensar em liquidação com outro sentido. Ela não vai ter sentido de depreciar as marcas agora. A questão dos vendedores eles estarem capacitados, né, para atender com segurança. Outra coisa que eu ia dizer, eu comprei esses dias pelo e-commerce, produto aqui para minha casa que eu precisava, e não veio nenhuma informação de como é que eu procedia quando eu recebesse o pacote. Né? A gente não tem a informação de onde é produzido ainda no e-commerce e a gente não tem a informação de como é que a gente faz. Eu me informei, beleza, mas de repente alguém que está começando, saber que tem que jogar o pacote fora, tem que botar álcool gel, ou tem que deixar o pacote em algum lugar esperando tanto tempo, isso aí a gente não recebe esse tipo de informação, né? Mas eu acredito sim que a gente tem que montar os 3 cenários, né? E a questão de buscar o local, procurar o local, o preço vai ser importante, mas não vai ser o preço pelo preço. O preço sem saber procedência, vai ser um preço com um retorno honesto mesmo, para quem está consumindo. Né? Então, eu acho que é isso. E a questão da primeira tendência, para o agora, e para quem tiver alguma coisa assim no estoque, aí tem que trabalhar como um olheiro no estoque, ver qual é que aquele estilo que é atemporal, qual é aquela tendência, aquela antitendência. Porque a tendência, aquela coisa que passa logo e já muda, isso aí a gente já associa ao fast fashion, que no momento não tem muito sentido. Né? Então, teria que pensar naquela tendência, antitendência. Né? Aquela peça assim que que funcionou no passado, funciona agora, vai funcionar amanhã, atemporal. Eu acho que é isso. Oi, Joyce, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa que me veio em mente. Que quando eu comecei a falar, que eu contei a minha experiência no supermercado, né? Mas agora me veio em mente, falando de comportamento, como os shoppings têm o mesmo modus operandi do supermercado, né? Tem aquela coisa que não tem relógios, não tem janelas, não tem... Será que as pessoas... Porque eu acho que a nossa reflexão aqui, eu acho que a gente vai sair daqui com muito mais perguntas, mas perguntas mais específicas do que respostas. E acho super válido para esse momento que a gente está vivendo. Então, uma das minhas perguntas para responder, mas será que as pessoas vão continuar tendo o mesmo comportamento indo para o shopping para passear, sabe, como antes? E uma outra coisa que falou que é bem interessante, esse lance da moda e do momento histórico, o que a gente está vivendo agora é um momento histórico, né? A gente sabe que em guerras, em momentos fortes da história, o modo de se vestir também mudou. Então, foi uma das coisas, dia desses, com a minha filha, a gente fez para passar o tempo, né? Que ela não tem, como ela faz uma escola Montessori, ela não tem aula online e tal. A gente fez uma roupa de um vestido de mapa, de papel. Uhum. Tu viu só? E aí a gente está continuando essa ideia, porque eu pensei, agora eu vou ter que
vamos fazer um schooling, né? Que é aquela coisa, ela gostou de fazer isso, vamos fazer. E aí eu contei para ela que depois de uma guerra, as pessoas mudavam o modo de se vestir, mas também o modo de viver a casa, o modo de viver o espaço urbano, os territórios, tudo mudava. E a gente fez uma linha temporal de quando as mulheres começaram a andar de bicicleta, que começaram a usar calça. Agora a gente está construindo uma boomer, né, que é uma bloomers, que é aquelas calças, sabe? E aí depois da guerra, vamos fazer a linha temporal até chegar na pandemia. E a pergunta é, o que a gente vai vestir depois desse momento? Se a ideia é ok, quero ficar mais confortável, quero estar mais, né? Como é que vai ser? Que também é uma grande... Como serão as coleções daqui, né? Daqui uma previsão assim de 5, 10 anos, esses futuros próximos, assim. Então, são todas coisas que eu acho que são perguntas que até para quem, né, tá na linha, na ponta, elaborando coleções e tal, vão ter que... Qual que vai ser o comportamento das pessoas? Vai ter muito mais gente trabalhando de casa, porque aqui eles chamam, né, o home office, eles chamam de smart working. Então, muita gente que... Como é que vai ser tudo isso daqui para frente? Acho Enfim, legal. são perguntas. Acho legal teus questionamentos, eu acho bem legal. Questão do shopping, eu me fiz essa pergunta várias vezes. Se eu vou ter coragem de entrar no shopping. Eu não tenho muita vontade. Eu temo pelo futuro dos shoppings. Eu vi muito lojista conversando nas lives, né, de criar um sistema de rodízio, né, e nos horários de maior pique não abrir. A questão é que os shoppings que eles vão tentar continuar, vão tentar criar uns protocolos. Isso já está sendo articulado, né, de criar rodízios, horário do meio-dia, horário que as pessoas saem mais para almoçar, fechar, nos horários que tentar fazer várias coisas podem ser feitas, né? Um número determinado de pessoas entrando, ou até dividir, como você falou, por faixa etária, várias coisas podem ser feitas. Agora, a questão, assim, o hábito, se vai ser um hábito para passear, eu acredito que não. Num primeiro momento, não. Eu acho que vai ser questão, assim, da necessidade da conveniência, né? E teria que ter algum protocolo criado para que as pessoas se sintam um pouco mais seguras de entrar, né? Não exceder um número X de entrada de público, teria que ter uma contagem, talvez, né? Vários, enfim, e cada loja ter o seu protocolo, tentar marcar. Se isso vai ser viável, se vão conseguir fazer em prática, eu torço que sim, né? Porque tantos shoppings a gente tem e a gente tem tanta economia estruturada em volta disso, né? Que eu torço que dê certo. Mas num primeiro momento, eu acho que eu, por exemplo, não consigo me imaginar agora no shopping. Eu acho que a maioria das pessoas não consegue também. Sobre tendências, né? O que eu tenho pesquisado e apostado, eu vi dois movimentos surgirem. Aí vamos ver se tu tiver, porque eu tô amando tuas contribuições, se tu tiver alguma coisa para me dizer, enfim. Mas a questão no jeanswear, que é onde eu pesquiso, né? A questão de oferecer uma peça já remendada ou com um kit de remendo, né? Tem um livro que foi lançado, acho que em 2015, 2016, chamado Mending Matters, que agora está ganhando mais força nas redes sociais. Então, assim, quando você oferece um jeans já com um kit de reparos, tu já está mostrando que tu não está fazendo um investimento volátil. É uma peça de roupa que tu vai usar, quando ela não aguentar mais, tu vai transformar, enfim. Então, eu acredito que num primeiro momento, até pelo que as pessoas estão sentindo, né, a questão do conforto e da temporalidade vai ser até uma reação, talvez nem seja tanto pelo que o consumidor vai querer, porque a gente não tem como prever, mas assim, quem está criando moda para ficar dentro de uma zona de segurança, provavelmente vá por essa linha, né? E eu aposto nessa linha. Aí, nesse caso, eu falo de novo do segmento que eu sou apaixonada, do denim, porque ele entrou em vários outros key itens do guarda-roupa, a t-shirt de denim, o denim moletom, sabe? E inclusive, teve um dos textos que eu coloquei, poucos de tendência, não tenho colocado muito sobre tendência, mas, enfim, que seria justamente esse da moda, antitendência, de tu
pensar que as pessoas vão trabalhar mais em casa. Eu vi empresário falando que ia diminuir o espaço da empresa e começar a trabalhar mais em casa. E pessoas, assim, profissionais superativos, né, heads de grandes companhias. Então, vai precisar de uma roupa que quando faça aqui, por exemplo, né, uma live, esteja bem vestido, consiga se mexer bem, confortável, mas que também tu não esteja tão informal assim para pagar um mico, vamos dizer, pagar um vale, né? Então, tem isso, né? Provavelmente vai ganhar uma importância maior a roupa que tu veste em casa, a questão da roupa temporal. Então, eu acredito nisso, na moda antitendência e no consumo curativo. A questão, como eu falei, pode ser que o melhor cenário aconteça. E aí, vamos dizer, a gente vai ter uma fatia de consumidores que vai amadurecer o sentido do ato de consumir, procurando mais informações do consumo, cuidando mais do que compra, cuidando para não comprar uma roupa, não vai procurar uma roupa que fale de status, ele vai procurar mais uma roupa ativista, que esteja contribuindo para alguma causa, ou para ajudando de alguma forma, ou se curando, se cuidando. Mas também, vamos dizer que sai o melhor cenário, vai ter aquele consumidor que, assim como a gente teve as mudanças na indumentária da guerra, que, né, num primeiro momento a mulher ficou com a roupa com menos tecido e tal, por causa da contenção de tecido, mas terminou a guerra e começou a usar uma saia super rodada e voltou o glamour. Pode acontecer isso também. Né? Pode ser que tenha uma fatia de mercado que, meu Deus do céu, saí do enclausuramento e eu quero me vestir, eu quero me sentir na rua, eu quero me sentir glamurosa, que a vida tá linda e passou. Pode ter isso. Mas o que eu acredito como tendência é que, no primeiro momento, até pelo fabricante querer se proteger, ele vai atuar dentro da zona de segurança, procurando peças atemporais que funcionem, né? Nesse momento também a moda atlética, que dialoga muito com o jeanswear, que é aquela tendência athleisure, que eu sou uma fã dessa tendência. Quando ela começou, nossa, já saí vibrando, porque eu sou uma pessoa assim que eu sou bem ativa mesmo, eu pratico bastante atividade física aqui no confinamento, eu faço também, dou um jeito de fazer, né? E eu acho, e ela sempre foi considerada, assim, a moda atlética meio que adversária do jeanswear. Tu tá em casa, tu vai usar legging, tu vai usar o jeans, né? Legal. Mas assim, eu acho que as duas se ajudam. Eu acredito nisso, porque quando o mix do denim consegue dialogar com a moda atlética, ele se torna mais forte. Então, eu acredito que até o jeans e todos os outros segmentos vão se influenciar mais por essa moda atlética, mais confortável, mais elástica num primeiro momento. E penso nisso, na qualidade, na temporalidade. E é isso aí, a gente vai ter que treinar os vendedores, gente, nem que seja para ele convencer que uma loja pequenininha, onde o argumento sempre foi preço e todo mix vem importado lá da China, pensando no preço, de convencer o consumidor que naquele momento, apesar de não ter sido a melhor procedência, o melhor a se fazer pela economia, para o bolso dele e tal, é comprar aquele estoque que está ali parado. Penso assim. Legal. Legal. Gente, já estamos e começar aí para o encerramento, para a gente manter um pouquinho o tempo. Alguém mais tem alguma colocação, alguma pergunta? Não, né? Pelo visto. Então, acho que é legal que, assim, criou, né? Eu acho que, como a Joyce falou, criou muitas dúvidas, mas muito boas, né? Adiciono uma aqui que eu fico pensando, quando abrir a loja, o que vai acontecer, porque aqui, no caso, as lojas fecharam ainda no inverno, apesar de poucos dias antes da primavera, e vão abrir provavelmente quase no verão, se não no verão. Aí eu fico pensando, o que será que eles vão vender? Se vão receber o verão e o contrário no Brasil, se vão liquidar, porque até aqui, né, pelo menos em Portugal, que reparei mais, a liquidação de inverno, como o frio se estende, principalmente aqui no norte, se estende até abril, maio, então a liquidação de inverno ela teria sido agora, né, entre março e maio. Então, o pessoal deve estar estocado até a boca de inverno, né? Não sei, então eu fico pensando o que vai ser, né? E se liquidando o inverno no verão, se faz sentido, porque aquela coisa, você entra na loja com, sei lá, por mais que ela coloque ar-condicionado, mas com 28, 30 graus e olha para uma roupa, você fala, não, isso aqui só o ano que vem. Mas assim,
eu acho super legal, acho que todas essas mudanças que a gente falou estão acontecendo, acho que é o momento de botar a cabeça para pensar muito, para observar muito, para estudar muito, para assim ver. Eu acho que assim eu fiz a provocação dos 3 cenários, mas acho que a Vivian foi muito na direção que, né, e a Joyce também, que nós vamos, eu acho que os segmentos vão se definir mais. Tem segmentos que se entrelaçam muito hoje, mas que vão estar mais definidos e talvez isso crie oportunidades, né? Por outro lado, se não tiver oportunidades, eu fico muito preocupado, porque é uma cadeia monumental, né? A gente vê países entrando hoje, como eu estava pegando uma roupa e hoje vendo aqui, até por curiosidade, feita em Mianmar, né? Quer dizer, você pensa assim, fala, nossa, será que os monges budistas lá estão fazendo roupa também? É forte Mianmar, mas não é só ele. São vários países miseráveis, né? Que tudo bem, pode ter de novo, com tudo na história, tem os 2 lados, o lado de as festas fecham, estou esperando eles, etc. Mas, de certa forma, estão tendo o que comer, pelo menos, e estão tendo uma certa evolução. Então, assim, tudo é meio dúbio, né? Mas, assim, só fica muita dúvida mesmo para a gente trabalhar, né? E, mais do que prever, eu acho que construir, que é a parte que é bacana da gente olhar e ajudar a construir esse novo futuro aí que a gente está tentando prever. Agora, tu falando isso, só antes de terminar, tu falou dos estoques, de abrir as lojas e ter estoque de inverno no verão, né? Realmente, não é todo mundo que vai produzir, né? Todo mundo que está produzindo. Tem gente que vai pular a estação, tem gente que vai produzir em modo mais enxuto, né? Mas imagina assim uma solução, por exemplo, abriu a loja, tá um mix de inverno, separa ali o que tem cara de meia estação, porque sempre tem algumas coisas, né? O Brasil não é tão frio assim, tirando aqui onde eu tô, Gramado, que nem tá tão frio também. Mas, assim, sempre tem umas peças que dá para usar no verão, assim. Mas imagina fazer um curso de upcycle na loja, o cliente já pegar, comprar uma peça com desconto, transformar uma roupa de inverno em algo que dê para usar no verão. Tudo isso a gente tem que pensar em soluções criativas, né? Mas eu queria agradecer, espero ter contribuído de alguma forma, nem que tenha sido para passar o tempo com mais entonação de voz, sorriso, interação social, meios digitais. Tá? E convido todo mundo a conhecer o site. E muito bom falar com vocês, André, Luciane, aliás, Joyce. Obrigada, eu que agradeço. Legal. Gente, muito obrigado. Quarta-feira a gente tem o próximo. Agradecer aí a presença, agradecer os quietinhos aqui também, que estavam aqui, ficaram até o fim também. Estou vendo a Marlene e a Yolanda também aqui, então mandar um super abraço para elas. Né? Estou aqui também, Raquel. A Raquel também. A Raquel né? também, Aliás, se vocês quiserem todo mundo ligar a câmera, a gente podia fazer aquela foto, né? É verdade, é verdade. Olha, Neida, deixa eu falar com você por aqui. Eu acho que você tem que fazer um trabalho totalmente voltado para a linguagem atual para oferecer para as marcas. Como que as marcas devem se comunicar com tudo isso que a gente está querendo aqui, com essas expectativas, viu? Pode deixar, eu estou pensando bastante nisso, Luciana. Exatamente. Bastante atenção, Vivian, adorei a ideia do produto com historinha. Absorvi bastante isso, achei bem legal. E Joyce, amei as suas informações. Amém. É muito bom a gente conquistar o mundo aí do outro lado, né, do oceano. É muito Obrigada, gostei muito. Espero que a gente possa sempre trocar. Lógico, vamos trocar sempre. Até a Vivian falou, olha, de repente eu acho que todo mundo vai vestir peças mais comfort. Gente, juro por Deus, eu não aguento de vontade de colocar um salto. Eu vou botar maquiagem, eu vou ficar a pessoa mais perua. Coloca! Outro dia, na massa, eu não sabia nem o que eu ia colocar. Eu queria colocar um vestido de noite já, de pai e tempo. Mais. A única coisa que eu não quero é vestir roupa para ficar em casa mais. Eu não vejo a hora de soltar a gente da reclusão, juro. E falando do shopping, eu sei que São Paulo, mas paulistano adora um shopping. A gente não tem a hora de abrir essas caixas cheias de coisas. É assim que a gente come dentro do shopping, a gente vive dentro do shopping. Eu tenho um filho de 19 e isso faz muita falta. A nossa vida é dentro de um shopping. Então, tomara a Deus que a gente volte, lógico, guardar as devidas precauções e os cuidados agora, acho que a gente vai mudar tudo, mas o paulistano ama shopping, a gente não vai nunca deixar de frequentar.
Legal. De preferência de salto alto. Obrigado, uma super boa Eu noite que para todo agradeço. mundo, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Um abraço a todos. Beijo, Joyce. Beijo, Tchau, 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 tchau. queridos. Temos que conversar. E obrigado, Vivian. Foi muito legal, viu? Foi muito bacana. Eu que Obrigadão. agradeço. Obrigada, gente. Muito Tchau, bom. tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.